Olá, meus caros! Vamos nessa oportunidade falar sobre os 7 erros do caso Flor de Lis. Extraídos esses erros das próprias falas da pastora, deputada, cantora gospel Flor de Lis. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. O primeiro dos 7 erros. A deputada chegou a dizer que caso do assassinato do pastor Âncio do Carmo tratava-se de latrocínio, que é roubo seguido de morte, pois na versão dela teria 2 capangas atrás deles em motos pretas de tocas ninjas, e quando ela teria adentrado a sua casa lá no segundo, terceiro andar, o pastor teria ficado na garagem com o portão aberto e esses 2 teriam se invadido o local e executado o pastor e pegado alguma coisa. Mas até mesmo ela disse que não pegaram nada. Já era no mínimo estranho. E a investigação da polícia comprova exatamente o contrário, pois câmeras dos vizinhos não mostram nenhum desses 2 que estariam perseguindo o pastor e ela no carro, mas mostra sim os filhos. Mostra assim o carro do casal adentrando a sua residência. E depois ficando mais claro ainda com a confissão do Flávio dizendo que ele foi que disparou os tiros e que matou. Ou seja, foi uma execução e não um latrocínio. Segundo erro, ela insistir, bater na tecla que os filhos eram inocentes, que não acreditava que na sua própria família tinha um homicida ou homicidas, que não foram ninguém da sua família que fez o mal que fizeram ao pastor Âncio do Carmo. Mas a investigação comprova justamente o contrário, quando tem a confissão do próprio Flávio referente ao assassinato do pastor, dizendo que foi ele. E agora estão tentando tirar essa confissão, que, no meu modo de pensar, será impossível. Missão impossível. Sem falar que tem um terceiro que também prestou depoimento e disse que a Flor de Lis poderia estar envolvida. Então os filhos não são inocentes. Ou, de fato, o caso do pastor Âncio do Carmo se resolve naqueles que estejam na própria residência e pertencem à família. Terceiro erro, senhora Flor de Lis. Nós não temos armas, não usamos armas. Aqui em casa não tem nenhuma arma. Aí vai a polícia e encontra a arma do crime lá. Quarto erro, eu não tenho celulares. Eu não tenho nem o meu celular. Inclusive, subiu muitas coisas lá de casa, pulseira e tal. E num culto, um dia aparece ela com a pulseira. Ah, agora encontrei. O outro filho, que está sob a proteção das testemunhas, possivelmente, tem um relato dizendo que o celular foi entregue à Flor de Lis. A própria irmã do Âncio do Carmo disse que viu o celular lá na casa. Depois teve ainda mais uma fala, uma narrativa, de que a neta dela teria dado o celular e jogado no mar. Fato esse comprovado pelo mototaxista, que disse que levou a menina até a praia e lá teria jogado um objeto. Mas a mesma desmentiu. Então, mais um erro. O quinto erro, o motivo. Ela disse que não sabe o motivo. Talvez foi a grande violência no Rio de Janeiro. Inclusive falou, na hora que o pastor estava sendo sepultado, que ela realmente estava sofrendo muito por conta da violência muito forte no Rio de Janeiro. Citou até mesmo que o pastor, meses antes, teria sofrido um atentado, ou melhor dizendo, um assalto, e que ele conseguiu, inclusive, recuperar o objeto furtado, ou, no caso, roubado e tal. Mas a investigação aponta justamente para um motivo, inclusive com a fala da confissão do filho Flávio, que seria por torpe ganância. Pelo fato do pastor estar cuidando de tudo, administrando os bens da família, o dinheiro e tal. Sexto erro dos 7, estamos chegando ao final. Questão do envenenamento. Não envenenei ninguém. Apenas o pastor estava com problemas de ordem mental, estava com transtorno de ansiedade em tomar remédios, e eu dava bem próximo da hora do almoço, às vezes colocava na comida para ele tomar ou ingerir. Fala da Flor de Lis, respondendo à indagação da suposta dopagem ou envenenamento do pastor, que foi relatado pela testemunha, que é um filho.
é adotivo ou biológico, não sabemos, mas que é um filho que falou. O pastor vinha sofrendo dores estomacais, que ela estava colocando alguns medicamentos, estava que nem, vamos dizer assim, dopando o pastor, que nem uma médica, né, prescrevendo, autoprescrevendo, colocando até remédios a mais. E esse relato também é confirmado pela própria irmã ou a mãe, que disseram que o pastor estava sofrendo sim com dores estomacais, com outras problemáticas. E agora o advogado da família pediu para que houvesse, então, investigação sobre esse envenenamento. Esse é o penúltimo erro. E o último, o não, pera. O Ela insiste em dizer que é 6 tiros. Mas a investigação aponta para no mínimo 15. No mínimo 15. Sendo que também foram 30 ou 30 perfurações, que pode configurar exatamente um pouco mais de 15 tiros. Então tá aí os 7 erros de Lis, ou da própria fala, o discurso, o testemunho nas entrevistas da própria Flor de Lis. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima.